Olá, tudo bem com você? Espero que você esteja bem, esteja na santa paz do Senhor. E hoje eu vou falar com vocês sobre esse tipo de jejum que está aí no título, né? Algumas pessoas dizem, eu jejuei chocolate, não vou ficar uma semana sem comer chocolate. Outros, eu jejuei a Coca-Cola, porque como eu sou muito assim viciada em Coca-Cola, eu entreguei isso, esse refrigerante, não vou mais beber. Outros, redes sociais, não, eu fico perdendo muito tempo em redes sociais, então eu falei para Deus que eu vou jejuar redes sociais. Outros, são tantas situações, né? E há pessoas que falam que sim, que Deus recebe esse tipo de jejum, e há outras pessoas que falam que não. Gente, isso é balela, claro que não, Deus não responde isso. O que eu venho te dizer, gente, nós precisamos entender quem é o nosso Deus, tá? O nosso Deus não age conforme nós agimos. O nosso Deus não pensa conforme nós pensamos. O nosso Deus não vê como nós vemos. Então, o que Deus atenta? Deus atenta para o coração. O que Deus atenta? Deus atenta para a verdade da minha alma. A atitude que eu estou tendo na presença dEle. Então, com cada um, Deus vai trabalhar de uma forma. Há pessoas que o próprio Espírito Santo vai pedir. Ele vai falar, olha, eu quero que você pare de ficar tanto aí perdendo tempo nas redes sociais. Então, você vai se apartar daquilo. Algumas pessoas dizem que isso não é jejum, é um propósito na presença do Pai. Bom, isso não importa, gente, o título que é. Se é um jejum, se é um propósito na presença do Pai, o que importa é que você está tendo uma atitude na presença dEle, na presença do nosso Deus. E Ele está vendo isso. Ele está atento ao seu coração, entende? Então, Deus responde sim esse tipo de atitude. Quando parece uma besteira, né? Mas ele responde. Por que ele responde? Por causa do seu coração. Por causa da simplicidade do seu coração. Por causa da atitude que você está tendo na presença do Pai. Uma coisa que eu vou te falar. Não vá pelo que os outros acham, pelo que os outros pensam. Cada um cuida da sua vida. Deus deu uma vida para cada um, não é assim? Que a gente já ouviu falar? Para cada um cuidar da sua vida. Então, o que eu faço na presença do Pai corresponde a mim, porque tudo que acontecer na minha vida vai respingar na minha vida e não na sua, não é verdade? Da mesma forma, as atitudes que você tem. Isso vai ser algo bom para você. Então, é um momento de vivência sua na presença do Pai, de intimidade sua com Deus. Até te aconselho a não ficar falando para os outros, porque tem pessoas que vai falar, poxa, isso é legal, que bênção, isso mesmo, né? Outras vai falar, minha irmã, não faz isso não, Deus não ouve isso. Deus tem mais o que fazer e acaba fazendo o quê? Minando a sua fé. Entende? Por isso que às vezes nós deixamos de receber as bênçãos do Senhor, porque ficamos abrindo a nossa boca para contar para os outros. Contar o que nós estamos passando, a nossa intimidade dentro da nossa casa. Então tome cuidado com isso. Para que você vai falar para a irmã, para fulano de tal, eu estou jejuando, não vou mais tomar Coca-Cola? O que interessa para a irmã? O que vai edificar na vida da sua irmã, do seu familiar, da sua amiga? Isso é uma intimidade sua com Deus. Então cabe a você e a Deus. Por isso que às vezes nós não recebemos, né? Às vezes você está indo num caminho tão bom, né? Falando com Deus, olha Deus, eu estou precisando receber uma bênção, então enquanto eu não receber tal coisa, eu vou parar, né? Eu vou dar um tempo aqui, não vou fazer isso, vou entregar nas tuas mãos, porque isso para mim é um sacrifício. Eu sou viciada em Coca-Cola. E olha que ter vício não é bom, né? Então já começa aí que é aí um pecado na presença do Pai. Você está renunciando a esse pecado, isso não é bom? Então, por que Deus não vai responder? Ele está vendo a sua atitude. Então, na presença do Pai, você está ali orando, entregando isso para o Senhor. Não vou mais ser viciada em Coca-Cola. Ou qualquer outro refrigerante que seja. E Deus, se Ele quiser, Ele vai responder. Há momentos que nós vamos orar e jejuar por determinada situação e Deus não vai responder. Por quê? Porque Ele não recebeu? Não, gente. Ele recebeu. Mas Ele olhou e viu que aquilo não era bom para nós. Por exemplo, nós temos aí na palavra do Senhor Davi. Davi pecou ali com Betseba, né? Não sei se você já viu essa passagem. E aí ele ficou com ela como mulher, ela engravidou. E sabe o que aconteceu? O filho dele ficou doente. E Davi ficou na presença do pai em oração e jejum. Ficou ali orando para que Deus pudesse reverter aquela situação. Pudesse curar o filho dele, pudesse dar saúde, dar vida àquela criança. Davi sabia que se Deus quisesse, ele poderia fazer isso. Davi tinha fé para receber isso. Então ele ficou ali naquele momento de oração e jejum na presença do Pai, pedindo a ele essa bênção. E ele percebeu ali, né, com seus colaboradores, funcionários, né, seus servos, que havia ali uma meia conversa, então ele entendeu que o filho dele havia morrido. E sabe o que ele fez? Se levantou daquela oração, daquele jejum, e foi comer, foi dar andamento à vida dele, entendeu que não era a vontade de Deus e Deus não deu a bênção para Davi, mesmo ele estando ali em oração e jejum, entende? Mas logo mais Deus deu uma outra bênção que foi Salomão.
Deus deu um outro filho para ele depois. Então, é uma maneira que Deus age. Então, há momentos, nem sempre quando eu orar e jejuar, eu vou receber a bênção. Por isso que toda vez que eu chego na presença do Pai, eu tenho que falar, Senhor, eu estou precisando dessa situação. Eu vou me separar, eu vou me posicionar aqui em oração e jejum. Aí a sua oração, o seu jejum é de acordo com aquilo que você acha que deve fazer. Eu vou jejuar o café da manhã, eu vou jejuar o almoço, eu vou jejuar a janta. Eu vou ficar 3 dias em oração e jejum. Num período me alimento, no outro período eu fico sem me alimentar. Cada um conforme as suas necessidades, as suas limitações, né? Como eu havia falado no vídeo anterior. E aí você vai entregar na presença do Pai. E se Deus achar que é bom, que isso para você é algo útil, né? É favorável, ele vai responder. Mas está na mão dele. Quando eu entro na presença do Pai, eu não entro colocando Deus na parede como a gente ouvia antigamente, né? Coloque Deus na parede. Deus é obrigado a te abençoar. Deus não é obrigado a nos abençoar. Ele vai fazer se ele quiser. Ele conhece a nossa necessidade, ele sabe do nosso coração e ele vai responder conforme a vontade dele, porque eu estou no centro da vontade do Pai e tenho pedido para ele, Senhor, trabalha na minha vida conforme a sua vontade. Eu quero agir, eu quero viver aquilo que te agrada. Então, quando eu faço isso, eu deixo Deus trabalhar. Então, eu estou passando por uma situação, por exemplo, né, uma resistência, eu já passei por isso, onde as portas ficaram fechadas para mim, eu tive que ficar ali em oração e jejum e comecei a bater, comecei a pedir. A palavra diz isso, pedir, dar-se-vos-á, bater e abrir-vos-á, está na palavra, gente. Então é isso, coloque em prática a palavra do Senhor na sua vida. Não fica ouvindo o que fulano e que ciclano acha, né? As pessoas não acreditam. Por exemplo, meu pai, ele tinha mania de quando ele estava doente, ele pegava um copo de água, orava, bebia aquela água e era curado. Eu já vi pessoas falando que não, que isso é besteira, que Deus não responde. Gente, Deus respondia. Deus já respondeu para mim também. Certa vez eu acordei pela manhã, uma dor de cabeça tão forte, uma enxaqueca tão forte que eu nunca tinha sentido na minha vida. Eu peguei um copo de água, lembrei que o meu pai fazia, orei, bebi a água com fé e fui curada. Deus responde o quê? Fé. Deus responde o quê? O seu coração. Entende? Então não deixe as pessoas minar a sua fé. Tantas pessoas que a gente ouve falando aí porque não pode jejuar por coisas materiais, porque Deus não responde, né? Limitam a Deus. Nós somos limitados, gente. O que está aqui para nós na palavra de Deus é só um pouquinho do que Deus é. Deus é muito mais do que tudo que está aqui. Ele é muito grande. A nossa mente, nosso intelecto não consegue alcançar a grandeza de Deus. Por isso, há pessoas tão limitadas que acabam nos limitando também. Nos ensinando coisas erradas e a gente toma posse disso. Então, a sua fé é sua. A sua fé é única. Tá? Então a atitude que você tem na presença do Senhor é você com Deus, a intimidade sua com o Pai. E Ele vai responder conforme a sua fé. Ele vai agir conforme o que você acredita. Então eu não acredito que bebendo água posso ser curada. Deus não vai te curar, entende? Pois eu acredito sim que eu posso orar, apresentar água para o Senhor, que aquela água vira um remédio, eu bebo a água e sou curada. Eu tenho essa fé, entende? Como tem pessoas que falam, eu abro a palavra assim, ó, e Deus fala comigo. Eu já não acredito muito nisso, porque eu nunca tive essa experiência. Já abri assim, e Deus falou aquilo que eu queria, mas eu fiquei com a dúvida. Será que é isso mesmo? Será que não foi uma coincidência? Mas eu já vi pessoas, por exemplo, minha irmã, ela fala, olha, às vezes eu tô falando com Deus, eu abro a Bíblia, Deus responde. Ela tem fé que Deus está respondendo aquilo e ela alcança, porque Deus trabalha conforme a nossa fé. Entende? Então é isso, gente. Cada um tem suas limitações. Cada um tem seu tipo de fé, cada um tem sua medida de fé na presença do Pai. E nós precisamos buscar cada vez mais aumentar a nossa fé, né? E como nós aumentamos a nossa fé? Lendo a palavra, ouvindo testemunho, louvando ao Senhor. E nós vamos aprendendo a acreditar nele, conhecendo como ele é, conhecendo o que ele faz. Entende? É isso, está chegando a Deus a cada momento e ele vai estar chegando a vós. Então, o que eu vou te dizer hoje é isso. Deus responde sim. Tá? Se a pessoa está fazendo de coração e alma, de verdade, se há sinceridade no seu coração, se há fé, Deus vai responder, porque Deus responde a fé, entende? Então Deus não vai, por exemplo, a pessoa jejuou 4 horas, fulano jejuou 3 dias, o outro jejuou 40 dias, Deus responde os 3, o que jejuou só 4 horas, o que jejuou 3 dias e o que jejuou 40 dias, 20 dias na presença do Pai, Ele vai responder a todos. Se assim ele quiser, porque é ele que sabe de todas as coisas. Então não é como nós pensamos o que? Ah, não, Deus respondeu que fez 40 dias, porque é mais tempo, não é? O que fez um jejum de 4 horas e o que fez um jejum de 40 dias, não é mais tempo, gente?
Então, Deus respondeu que fez 40 dias, que fez 20 dias, que fez 7 dias e o que fez 4 horas. Por quê? Porque Deus respondeu a fé. Pode acontecer da pessoa jejuar 4 horas e Deus responder e o outro ficou jejuando ali 21 dias e não houve resposta. Por quê? Deus não ouviu? Deus ouviu. Deus viu? Deus viu. Por que não respondeu? Porque o que fez 4 horas, Deus agradou daquilo que ele estava pedindo. Deus viu que aquilo era bom. E ele falou, não, eu vou entregar assim para o meu servo. A fé que ele está tendo em mim, e isso eu vejo que é algo bom, eu vou entregar. O outro jejuou 21 dias, Deus olhou, respondeu. Às vezes te reveste com poder, você fica mais sensível, você nunca perde de orar e jejuar na presença do Pai. Mas o seu objetivo você não alcançou. Por quê? Porque Deus olhou e viu que aquilo não era bom. Deus viu que lá na frente aquilo ia te causar danos. Deus viu que lá na frente aquilo era prejudicial para você. Deus viu que lá na frente isso poderia te tirar do caminho dele e ele não respondeu. Então, gente, o que nós precisamos fazer toda vez que nós entramos na presença do Pai? Buscar ele dizendo, Senhor, como a oração que Jesus nos ensinou. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Então, Pai, eu desejo isso. Eu gostaria de receber isso por causa disso e disso. Eu vejo que é algo bom para mim. Se for a sua vontade, me entrega essa bênção, Pai. Eu estarei aqui 3 dias em oração e jejum por essa causa. Eu estarei 4 horas aqui em jejum por essa situação. E aí Deus, se vê que é bom, ele vai responder. Se Deus encontrar fé no seu coração, ele vai responder. Então é assim que Deus trabalha, tá bom? Bom, a mensagem para você é essa. Faça aquilo que está no seu coração. Às vezes o Espírito Santo nos direciona, às vezes nós vamos passar por um processo. Já aconteceu isso comigo, e eu passar por uma situação difícil lá na frente que eu não sabia, e Deus falou para mim, ó, faça 7 dias de oração e jejum. E não é 7 dias sem comer, não. Eu fazia o jejum assim, ó. Por isso, gente, estratégia na presença do Pai. Quais são as suas limitações? Estratégia, né? Que eu fazia. Abria o jejum meia-noite e entregava às 10 da manhã. Ali eu tomava meu café, tinha meu almoço, tinha minha vida normal durante o dia. Nesse período eu levantava na madrugada para orar, tá? Nesse período eu orava antes de entregar o meu jejum. Eu lia a palavra, eu ficava ouvindo palavras, né? Agora no YouTube nós temos aí essa facilidade, ouvindo louvor, ouvindo testemunho, ouvindo uma palavra, me enchendo da graça de Deus. 10 horas entregava nas mãos do Senhor o meu jejum, tinha minha vida normal. Meia-noite novamente, abria novamente o jejum durante 7 dias. E eu fiz aquilo sem saber o porquê que Deus estava mandando. E quando foi, na semana seguinte, veio uma luta tão grande sobre a minha vida. Passei uma situação tão difícil que se eu não tivesse me revestido da graça do Senhor, buscado a presença do Pai, eu tinha me sucumbido. Eu tinha sido derrotado. E eu venci pela misericórdia do Senhor. Então é dessa forma que Deus trabalha. Como você está na presença do Pai, buscando intimidade com Deus, o Espírito Santo começa a te guiar. Ele começa a te dar direções, né? Ele vai falar com você. E tenha esse momento de intimidade com Deus. Não fica abrindo a sua boca. Às vezes eu vejo pessoas falando, estou jejuando chocolate. Eu falei para Deus que não vou mais comer chocolate durante o período. Ai, nada a ver. Você acha que Deus vai responder isso? Não, Deus não responde isso. Isso daí não é jejum. Esse jejum não está na palavra de Deus, né? E aí o que acontece? Mina a sua fé. Você fala mesmo, então não vou fazer. Entende? Então, gente, o que Deus vê é fé, o que Deus vê é sua atitude. Realmente, na palavra do Senhor, não tem falando aqui que alguém jejuou chocolate, Coca-Cola, né? Redes sociais. Mas vamos lembrar que naquela época não existia isso, gente. E Deus deixou para nós aqui um leque aberto. Ele não falou assim, ó, em nome do Senhor Jesus, nós faremos as obras que o Senhor fez e faremos obras maiores ainda. Deixou aberto, não deixou limitado, não. Nosso Deus não é limitado. Quem nos limita é o homem. Tá? Por isso que vocês não devem ser guiados por homens. Seja guiado por Deus. Seja guiado pelo Espírito Santo de Deus. Tenha a sua fé, a sua intimidade com o Pai. E deixe que cada um cuide da sua vida. Não, eu não creio, não acredito nisso. Está tudo bem, minha irmã. Não faça. Né? Então cada um vai agindo conforme aquilo que crê. Mas tenha a sua intimidade com Deus. Feche a sua boca. Esse momento de jejum e oração é intimidade sua. Não é para você falar para os outros. Não é para você reunir a família, pessoal, olha, eu estou em jejum, não vou mais tomar Coca-Cola. O que vai acontecer? Todo dia vai chegar uma Coca-Cola gelada na sua mesa. E você, às vezes, pode não resistir. Por quê? Porque abriu a boca. O inimigo trabalha, gente. Ele tem as artimanhas dele. Então, eu ia até falar aqui, eu vi um testemunho de uma irmã que ela queria que Deus preparasse um casamento para ela, trouxesse um esposo para ela, que fosse da vontade de Deus. Ela começou a orar e ela falou para Deus, olha, eu vou fazer um jejum, né? Você pode colocar como propósito, jejum, não importa. O nome não importa.
Ela teve essa atitude. Ela jejuou refrigerante. Como ela gostava muito de refrigerante, ela falou assim para o Senhor: eu não vou tomar refrigerante até eu só preparar o meu esposo e me casar. No dia do meu casamento é que eu vou tomar refrigerante. Ela fez isso. Ela orou ao Senhor, continuou ali buscando ao Senhor e não bebeu mais refrigerante. E Deus agiu, Deus trouxe a pessoa para ela, ela conheceu essa pessoa, eles começaram ali a namorar, ficaram noivos e se casaram. E no dia do casamento dela, ela pôde participar ali na festa e ela tomou refrigerante novamente. Então, gente, é isso, Deus respondeu. Então, quem está de fora fala, gente, que besteira, Deus não ouve isso, Deus não vê isso. Gente, é fé, tá? Então, Deus atentou para a fé dela, da atitude que ela teve perante Deus, de sacrificar algo que ela gostava muito, porque isso é um sacrifício, né? Às vezes nós abrimos mão de uma coisa que nós gostamos muito, como, por exemplo, redes sociais, né? Às vezes a pessoa perde muito tempo ali nas redes sociais. Tá ali vendo redes sociais, perdendo um maior tempo. E a pessoa começa a perceber que ela está longe de Deus. Ela fala, Deus, eu vou jejuar isso. Eu vou me afastar de redes sociais, eu vou começar a buscar a palavra, ler a palavra, ouvir louvor, ouvir palavras, vou buscar a sua presença. E Deus não vai responder? Então é isso, gente. A sua vida deve ser pautada naquilo que está na palavra e você precisa ter intimidade com Deus. Ter esse momento íntimo com Deus. Não ficar falando para os outros o que você está planejando fazer, os seus sonhos, os seus projetos, as suas atitudes perante Deus, tá? E entenda uma coisa, Deus responde fé. Se tem fé, Deus responde, tá bom? Não vai responder às vezes porque não é a vontade dele e ele vai te mostrar isso. Ele não nos deixa assim, a Deus dará não. Eu mesmo tive uma experiência assim. Muitos anos eu orei pedindo algo ao Senhor e eu não entendia porque Ele não me dava. Eu orei, eu jejuei, eu chorei na presença do Pai, eu implorei e em determinado momento o Senhor me mostrou que aquilo não era da vontade dEle para minha vida. Que Ele tinha algo melhor, algo maior e aquilo ali não fazia parte dos planos dEle que Ele tinha para minha vida. E eu pude entender. Mas naquele período ali, às vezes eu não entendia. Eu falava, Deus, por que eu oro e peço e o Senhor não me responde? Porque eu tenho batido e o Senhor não abre. Mas Deus, no momento certo, me mostrou que não era da vontade dele o que eu estava pedindo. Então é assim, às vezes você está pedindo algo que não é vontade de Deus, ele não vai te dar, mas ele vai te mostrar o porquê, tá? Apenas confie em Deus, entrega a sua vida nas mãos do Senhor, descansa na presença do Pai, entendendo que Ele está contigo, que Ele está ouvindo a sua oração, que Ele conhece a sua necessidade, Ele sabe de todas as coisas e no tempo certo, na hora certa, Ele vai te responder e vai entregar a bênção nas tuas mãos. Amém? E assim for a vontade do Pai. Se você tem gostado desses vídeos, deixe o seu like, se inscreva no canal se não é inscrito, compartilhe com outras pessoas, me ajude a propagar o Evangelho de Cristo Jesus. Amém? Até o próximo vídeo, se Deus quiser.